Olá, primeiro ano, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema. Pica-Pau apresenta para os senhores função inversa e aplicações. Definição. Vamos verificar o que é função inversa, né? E como que a gente vai calcular a função inversa de uma dada função. Dada a função, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Pegando aqui a canetinha laser. Vamos lá. Dada a função f, definida de a bijetora. Lembra que função bijetora são aquelas funções que são injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, podemos dizer que para que tenhamos aí uma função inversa, ela precisa ser bijetora. Então, toda função bijetora tem inversa. Pode-se obter uma função de B em A invertendo-se a ordem dos pares ordenados de F. Eu tenho uma função F e eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Aí vamos calcular a imagem, o contradomínio, né, o domínio dessas funções e vamos representar no gráfico, né, no diagrama de flecha. Beleza? Você sabe fazer isso. E como é que eu faço para encontrar a função inversa? Eu vou inverter, gente. Né? O conjunto A, como vocês já sabem, ele é o domínio da função. E o conjunto B é o contradomínio, é a imagem da função em si. Então, se eu quero calcular a função inversa, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter os valores. O conjunto B, ele será a imagem e o conjunto A será o contradomínio. Essa inversão, ela é conhecida como função inversa. Ou seja, eu estou, no caso, invertendo a ordem dos pares ordenados, certo? Mas, por outro lado, eu quero calcular essa função inversa. Então, o Pica-Pau ele diz o seguinte, atenção, essa função ela é chamada inversa de f e ela é indicada por f elevado a menos 1. F elevado a menos 1 quer dizer a função inversa, não vai se confundir com potência negativa, tudo bem? Então, essa representação é da função inversa. Então, vamos ver o que temos aqui de informações. Processo para determinar a função inversa de uma função bijetora. O que a gente vai fazer aqui? Para eu calcular a função inversa, a gente vai obter as seguintes informações. Pica-Pau apresenta novamente dicas. O que tu vai fazer para encontrar a função inversa? Na prática, troca x por y e y por x na lei de f. Tem a função f, tu vai trocar as variáveis. Onde tiver x, tu vai colocar y, e onde tiver y, tu vai colocar x. Próxima dica. Fez esse procedimento de troca de variáveis, o que tu vai fazer? Isola o y, obtendo-se a função inversa. Professor, eu não entendi. Vamos lá, na prática. Dê a função inversa das funções abaixo. Fx igual a 3x mais 5. Primeira coisa, tu sabes que o fx é igual a y. Então, o que tu vai fazer aqui, gente? Tu vai inverter aqui. No lugar do y vai colocar x e no lugar do x coloca y. Ficou assim. Professor, agora eu estou entendendo. Próximo passo, isola o y. Vou passar o 5 para o outro lado. Isolou o y? Não. Se ele está multiplicando, passa a dividir. Pronto. X menos 5 sobre 3 é a minha função inversa. Só isso, professor? Aí no finalzinho tu tem que colocar y elevado a menos 1, tá bom? Ou f elevado a menos 1 de x. Tranquilo? Próximo exemplo. Y igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. Então, vamos inverter as variáveis. No lugar do y, coloca x e o x coloca y. E os números repetem. Agora, eu vou fazer o seguinte, gente. Vou pegar esse x e multiplicar cruzado, ó, meio pelos extremos. Ó. Ficou assim, ó, x vezes y menos 1 igual a 2y mais 1. Distributiva, x vezes y, x vezes 1x, igual a 2y mais 1. Como eu quero isolar o y, o que tu vai fazer aqui, gente? Tu vai agrupar y com y. Vou repetir o xy e passar o 2y para o outro lado e o x também, trocando o sinal do x e 2y. Eu posso diminuir aqui? Não. O que eu devo fazer? Colocar em evidência o número ou a letra que se repete. No caso aqui é o y. Colocando o y em evidência, ficou x menos 2 dentro do parênteses, porque eu vou pegar o x, y
dividir por y. 2y dividido por y. Logo, o que está multiplicando passa a dividir. Então, essa função aqui, y igual a x mais 1 sobre x menos 1, é a função inversa dessa função y. Tá bom? Fácil, né? Beleza. Outro exemplo. Fx é igual a raiz cúbica de 3x menos 2. Vamos lá. Quem é o fx? É o y. Pessoal, o que a gente vai fazer agora aqui? Trocar, né? Nesse caso aqui, ó, antes de eu fazer a troca de variáveis, eu vou tirar essa raiz. Para essa raiz sair daqui, eu vou pegar o y, elevar ao expoente, ou ao índice, no caso. Né? Vou pegar o y, elevar ao cubo. Professor, se fosse 4, y à quarta. Aí, quando você pega o y, eleva ao índice, a raiz ela vai desaparecer. Pronto. Desapareceu a raiz. Trocando as variáveis. Onde tiver y, coloca x e x e y. Isolando o y, passa o 2 para o outro lado. Se o 3 está multiplicando, passa a dividir. Então, essa é a minha função inversa. E o pica-pau está feliz da vida na praia, tomando um suquinho, pegando um sol, enfim, porque ele achou muito fácil esses 3 exemplos. Então, vamos dar continuidade. Então, ele diz assim, ó, isso é mel na chupeta. Realmente, muito fácil. Exemplo 2. Dada a função f definida de R em R, fx é igual a 3x menos 2 sobre 4, calcule f de menos 1. Função inversa. Então, vamos lá. Sabendo que o fx é y, troca as variáveis, né? Procedimento. Multiplica cruzado, ó, x vezes 4, 4x, e repete o 3y menos 2. Isola o y, passa o 2 para o outro lado. Se o 3 está multiplicando, passa a dividir. Então, essa é a minha função inversa. Beleza? Bem fácil. Gente, letra B, ele quer calcular o valor numérico da função inversa. F de menos 1 para x igual a 7. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a função inversa e, no lugar desse x, tu vai substituir por 7. Só isso, professor? Somente 4 vezes 7, 28. Somando vai dar 30, dividido por 3. Vai dar 10. Ok? Então, se eu quero calcular o valor numérico de uma função inversa, encontra a função inversa e depois substitui. Certo? Fácil, o pica-pau tá na moleza e na sua árvorezinha aí. Dando continuidade, R3. Seja a função f, né, de real, o domínio é 3, e R uma função invertível, né? Não sei quem é esse valor dessa função invertível. Definida por fx igual a x menos 1 sobre x mais 3, calcule o valor de A para que fx seja invertível. Gente, quando que ela vai ser invertível? Quando o denominador for diferente de zero. Mas para isso, professor, preciso calcular a função inversa de fx. Então, já sabe que o fx é y. Onde tiver x, coloca y e o x por y. Multiplica cruzado, ó, distributiva. Nesse caso aqui, agora eu vou agrupar y com y e o x passar para o outro lado. Colocando o y em evidência, se ele está multiplicando, ele passa a dividir. Então, essa é a minha função inversa. Fácil, né? Segundo passo, calcular a condição para que fx seja invertível. Quando que ela vai ser invertível, gente? Olha para a função inversa. O de baixo tem que ser diferente de zero. Então, x menos 1 diferente de zero. Então, x diferente de 1. Então, ela só vai ser invertível quando x for diferente de 1. Tranquilo? Beleza? Próximo. Pica-pau achava que tinha no Braille, mas não tinha. Brincadeira, pessoal. Dando continuidade. A função f é definida por fx igual a 5x mais 8 sobre 3x menos 1 para x diferente de 1 ter se é invertível. Sua inversa g pode ser expressa por g de x, ax mais b, sobre cx mais d. Isso aqui é a função inversa dessa função. Em que a, b e c e d são números inteiros. Nessas condições, a soma de a, b mais c mais d é um número inteiro múltiplo de quais números? Gente, encontrou a função inversa? É só verificar quem está acompanhando o a, quem está no lugar do b, quem está acompanhando o c e o d aqui e substituir na funçãozinha aqui que ele deu. Então, vamos lá. Calcular a função inversa de y igual a 5x mais 8 sobre 3x menos 1.
fazendo a troca de variáveis, multiplicando cruzados, ó. Isso aqui você já sabe fazer. Distributivo, vai ficar 3xy menos x. Colocando aqui o agrupamento, né? Passa o y para o lado, o x para o outro lado. Em evidência. Pronto, se está multiplicando, passa a dividir. Função inversa é essa. Então, gente, observa que a função inversa é desse formato. Quem está acompanhando o x? Ah, professor, é 1. Quem é o b? Quem é o c? Quem é o d? Olha para essa função e olha para cá. Com isso, a gente encontra o valor da soma. Quem é o a? Aqui, ó, é 1. Quem é o b? 8. Quem é o c? 3. Quem é o d? Menos 5. Então, preciso encontrar a função inversa para poder encontrar esses parâmetros. Substituindo os valores, fazendo a continha, vai dar quanto? 7. Então, 7 ele é um múltiplo de 7, né, pessoal? 7 é a tabuada do 7. Então, letra B. Muito fácil, né? O Pica-Pau estava lá agoniado, mas no final deu certo. É dada a função Q em função de A igual a 0,01 vezes AT elevado ao quadrado. Determine A em função de Q. Existem várias formas de resolver isso aqui. Você pode utilizar a função inversa, né, trocando as variáveis para calcular o que ele quer. Só que no caso, eu vou fazer o seguinte. Ó. No lugar desse QA, eu vou colocar o Q. 0,01 vou colocar em forma de fração. Vou pegar essa fração e levar ao quadrado. Vai ficar ao quadrado sobre 9. Multiplicando o numerador com o numerador, denominador com o denominador, meio pelos extremos, 900q é igual ao quadrado. Passo o a para o outro lado, só que esse 2 tem que desaparecer. Tira a raiz quadrada de 900 vezes q. Nesse caso, raiz quadrada de 900 é 30 e de q permanece. Pronto, determinei a função de a em função de q. Desculpa, pessoal. Então, bem fácil essa questão, né? Próximo. Pica-Pau lá feliz da vida porque achou fácil essa questão. Próximo exemplo. Seja f definida de R em R, B pertencente aos reais e fx 5x menos b sobre 2. Sabendo assim que a função composta da f, né? Que o valor numérico, olha aqui, ó, f bola f de 3 é igual a 8. O valor numérico da função composta é 8. E ele quer determinar a lei de fx, a função inversa de fx. Gente, para eu encontrar a função inversa de fx, eu preciso descobrir esse b, né? Eu não tenho como calcular do jeito que está aí. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiro passo, calcular o valor de b, sabendo que a função composta, o valor numérico da função composta é igual a 8. Então, você já sabe resolver isso aqui, gente, ó. Vamos calcular o f de 3, onde tiver x na função fx igual a 5x menos b sobre 2, coloca 3, né? Única forma de resolver isso aqui. Onde tiver x, coloca 3. Lembrando que eu estou calculando o f de 3. Depois eu vou calcular o f do resultado que eu encontrei. Beleza? E esse 8 deixa aí. Então, vamos lá. Multipliquei 15 menos b sobre 2. Pronto. F de 3 é 15 menos b sobre 2. Próximo passo. Pica-Pau ficou assim, olhando. O que é isso, rapaz? Agora eu vou calcular o valor numérico do f de 3. Mas quem é o f de 3? 15 menos b. Então, vai ficar 15 menos b sobre 2. Agora, onde tiver x, vou colocar 15 menos b sobre 2. Certo? Repetir o 5, porque está multiplicando o x, o b e o 2. Peguei esse 5, multipliquei com 15, que deu 75. 5 vezes b, 5b sobre 2, menos b sobre 2, igual a 8. Esse 2 aqui, gente, eu peguei e multipliquei, ó. Repeti o de cima, tá aqui, ó. Peguei o 2, multipliquei com b, que deu 2b. Repeti o 2 e o 8. Agora, eu repeti essa fração que está em cima do tracinho aqui, ó. E esse 2 que está multiplicando, que está dividindo, passei a multiplicar. 2 vezes 8, 16. Certo? Próximo passo. Vou repetir para cá, ó. Peguei esse menos 5 menos 2, que deu menos 7b, e o 2 multipliquei com 16.
Passei o 32 para um lado, o 7 para o outro. Então, ficou 43 igual a 7b. Se o 7 está multiplicando, passa a dividir, o b vai ser aproximadamente 6,1. Pronto. Encontrei o valor de b com as informações que ele te deu da função composta. Agora, eu vou pegar esse 6,1, substituir para calcular a função inversa. Então, no lugar do b, coloca 6,1. E você sabe que o fx é y. Troca as variáveis. Multiplica cruzado, ó, 2 vezes x, 2x. Passa 6,1 para o outro lado. 2x mais 6,1 sobre 5. Poderia deixar assim, mas eu vou dividir. 2x dividido por 5 é 0,4. 6,1 dividido por 5, 1,22. Essa é a minha função inversa. Gente, essa foi a nossa aula sobre função inversa. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem. É importante praticar e exercitar. Os exemplos que eu coloquei aqui estão de acordo com os exercícios do livro, então é só prestar atenção. Pica-pau agoniado, né? Então vamos lá. Depois de toda essa aula de função inversa, ele está tomando aí um refrigerante, um suco, e ele fala para vocês o seguinte: tudo nessa vida vale um esforço. Vocês são capazes. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.